Fala galera, em busca do dinheiro, gravando mais um vídeo. Hoje, dia 28 ou 27, não lembro que dia é hoje, do 6 de 2022. Bom, tudo indica, né, que estamos chegando ao final dessa novela da GES aí, né, da devolução desse capital. E temos que torcer, né, para que tudo termine bem, que as pessoas, que todos, né, possam receber esses valores de volta. Porque há muita gente que depende desse dinheiro, inclusive aquele rapaz, né, que estava morando nas ruas, o tal do Luciano. Tinha uma pessoa que tinha emprestado uma casa para ele para morar, ele e a esposa dele, mas essa pessoa pediu a casa novamente e uma pessoa também tinha arrumado, né, tinha cedido para ele um emprego no mercado aí, no caso. Ele foi demitido, então ele está desempregado. Ele teve que arrumar uma outra casa, né? E está pagando R$500 de aluguel, está desempregado, está com medo de ter que voltar para as ruas de novo. Dinheiro da GES, às vezes as pessoas, eu já falei isso num vídeo aí, esse vídeo que eu postei anterior, que as pessoas acham que eu torço contra os clientes, que eu torço contra o Gladys, que eu torço contra a GES. Eu não torço contra a GES, entendeu? Infelizmente, o que aconteceu com a GES, porque ela, como eu falei, né, o alicerce dela foi construído em areia, então ela deixou algumas brechas aí. Claro que não foi devido a isso que ela foi bloqueada também. Tem várias empresas aí que deram golpes. Não estou falando que a GES deu golpe, mas teve várias empresas depois que a GES foi bloqueada, que continuou no mercado e deu um golpe em todo mundo e os donos continuam soltos. Infelizmente, nesse caso da GES, a ganância falou mais alta, né? A corrida pelo pote de ouro correu mais alto. Então, assim, muita gente querendo um pouco desse dinheiro. Acho que é por isso que o Gladys não está preso. Claro que tem outras coisas que estão nas costas dele, mas não foi provado nada. Mas eu acho que está mantendo lá ele ainda esse pote de ouro, que muitos estão querendo descobrir aonde que está esse pote de ouro. Porque muito dinheiro, ele sabe que realmente ele deve ter muito dinheiro, entendeu? Então tem muita gente querendo uma fatia desse bolo. Então eu acredito por isso também que ele está lá até hoje. E por isso que a GES foi bloqueada, porque até então, né, como é que isso já foi dito aí, estou apenas repetindo, como é que você vai bloquear uma empresa que estava pagando todo mundo em dia, até mesmo antecipado e tal. Então, infelizmente, mas estamos chegando aí, parece que o que tudo indica, né, estamos chegando ao final de uma resolução disso tudo aí. Embora eu tenha o meu pensamento de não acreditar, as pessoas achar que sou pessimista, mas eu torço para que isso aconteça, né, porque realmente muitas pessoas passando dificuldade. Tem pessoas, né, eu não posso postar algumas fotos que já me enviaram de pessoas acamadas com cirurgia, com sonda, pessoa sem poder andar, em cadeira de roda. Tem coisas que eu não posso postar que é muito forte. Então, assim, eu me sensibilizo com a situação dessas pessoas. Então eu jamais iria torcer contra esse tipo de pessoa, igual esse rapaz Luciano aí que está desempregado, pagando aluguel. Eu jamais poderia torcer, ficar vibrando porque ela não pagou, eu falei que não ia pagar. Eu quero estar errado, porque eu quero ficar feliz com estar errado e essas pessoas ficarem felizes de estar recebendo os seus valores de volta, entendeu? É que infelizmente a gente sabe como que é a nossa injustiça, né? A justiça não está preocupada com a gente pobre, nunca esteve preocupada com o pobre, entendeu? Então, assim, a justiça não tem essa preocupação que esse dinheiro vai parar, que venha parar no bolso dos clientes. Então, simplesmente não tem essa preocupação, não tem essa sensibilidade, né, com a dificuldade que as pessoas estão passando. Então, assim, eu jamais torci contra a GES, torci contra o Gladys e tal, entendeu? Embora eu tenha meu pensamento pessimista, como eu já falei, né, caramba, se vocês imaginarem a quantidade de golpe que eu já tomei, você nem imagina, entendeu? Tomei muito golpe comprando, por exemplo, esse ano, eu já contei isso num vídeo, eu vou contar de novo. Esse ano vocês sabem a minha história, eu venho lutando aí há anos para sair do aluguel e a gente sabe o quanto é difícil. Acho que é isso que faz a gente entrar em empresas assim, né? Porque a gente quer mudar de vida um pouco mais rápido, quer realizar um sonho um pouco mais rápido. Isso leva a gente a investir em empresas pagando esse tipo de rendimento. E tem muitos até que comete loucura, bota tudo que tem, né? Isso, graças a Deus, eu nunca fiz. Mas só para vocês terem uma ideia, em 2020, eu precisando comprar um terreno, né? Aí um rapaz evangélico, né? Mas infelizmente era uma quadrilha. Me ofereceu um terreno tal, eu não conhecia, não entendia negócio de documentação de terreno, era posse.
Aí mostrou documentação, um documento de compra e venda, assinado pelo tabelião, inclusive foi até da cidade de Macaé, e eu dei uma entrada de 30 mil reais. Aí beleza, fiquei todo feliz, levei minha esposa lá, que era próximo da praia, nossa, começamos a fazer um monte de planos. Aí eu entrei numa de entrar no mapa do Google e pesquisar, né, sobre esse terreno, para ver como que era aquela região antes, né, que eu ficava curioso, né, pô, agora tá cheio de casa, como que é isso aqui e tal. E justamente no lote que ele me vendeu, eu fui ver que tinha uma rua transversal e tinha o nome da rua. Ou seja, aquilo ali ficou um tempo ali, o cara foi, cercou a rua e fez um lote. Eu fui na prefeitura para tentar resolver, a prefeitura simplesmente virou as costas, e aquela área onde eu comprei era toda legalizada, né, e tinha matrícula de tudo, eu não sabia, e aquilo ali realmente era um final de rua e não poderia ter sido cercado por essa pessoa cercou, vendeu. Aí eu desfiz o negócio e falou que ia me devolver esse dinheiro. Até hoje não recebi um centavo, ou seja, 30 mil reais em 2020. Entendeu? Eu não pude correr atrás porque tem gente de prefeitura envolvida, tem polícia envolvida. Depois apareceu outro terreno. É complicado, por isso que eu falo, é complicado. Quando as coisas têm de dar errado, é complicado. Esse ano de 2000, no mesmo ano de 2020, apareceu um outro cara. Esse me apresentou a matrícula, me apareceu o certificado de R$11 que estava no nome dele. Poxa, até então estava todo legalizado, com documentação no nome dele. Ó, tu me dá 15 mil e passa do resto. Beleza, eu paguei 15 mil, entendeu? Aí depois que eu paguei esses 15 mil, matrícula, um certificado de R$11, né? Que R$11, para quem não sabe, é a documentação que mostra toda a movimentação feita no terreno, né? Aí, com esse certificado, com a matrícula, eu falei, poxa, só que isso aqui está um pouco mais antigo, eu vou procurar puxar esses R$11 mais recente. O que aconteceu? Isso aqui foi aqui em Rio das Ostras. O que aconteceu? Eu fui puxar essa porcaria desse R$11 e lá constava que o terreno não pertencia ao cara. O cara falsificou a documentação, o cara pegou o R$11 no cartório, conseguiu alterar as informações e me vendeu como se o terreno fosse dele. Então aí já foi 45 mil reais sem poder, entendeu? Então assim, baque, eu sei o que é isso, entendeu? Eu sei o que é perder dinheiro, que é tomar um golpe. Eu tô falando que a GS vai dar um golpe em ninguém, não é isso que eu tô falando não, mas eu sei que tem muitas pessoas passando dificuldade, e pra gente que pode perder um dinheiro desse é muito difícil. Eu estou falando assim, por mais que você tenha perdido tudo, você perdeu o seu dinheiro, você não pode perder as esperanças, porque esse dinheiro que eu perdi lá, ó, já vem juntando, ó, desde quando eu sou de Rio das Ostras, desde quando eu vim morar em Rio das Ostras, que eu saí lá de Teresópolis, tem mais ou menos deve ter 20 anos que eu estou morando aqui em Rio das Ostras, quase 20 anos, então sempre pagando aluguel, entendeu? E vim juntando esse dinheirinho, eu estava 100, 200, 300, 400 reais e consegui juntar esse dinheiro, perdi assim, ó, menos de 4 meses eu perdi esse dinheiro todo. Então eu tomei um baque, fiquei meio assim, falei, caramba, como é que eu vou fazer, como é que eu vou começar tudo de novo? Mas Deus abençoa, se você não desistir, Deus vai acabar te abençoando, entendeu? Eu fui abençoado, graças a Deus, entrei numa empresa boa, hoje graças a essas empresas que eu trabalho hoje, estou trabalhando hoje, eu consegui comprar um outro terreno, só que dessa forma, todo legalizado, tudo certinho, com documentação, com uma corretora, paguei mais caro, mas está todo legalizado a documentação. Hoje o terreno está todo no nome da minha esposa, que eu botei no nome dela, pretendo construir, entendeu? Só para mostrar para vocês que às vezes você está no desespero e Deus vai te fortalecer de alguma forma. Eu estou falando isso por experiência própria, porque assim, eu quase choro quando eu falo isso. Porra, eu tive cada momento ruim na minha vida, isso que aconteceu do golpe foi de menos, mas a minha vida inteira eu passei muita dificuldade quando eu saí de Teresópolis, aqui em Rio das Ostras, quando eu era pequeno, a gente morava num barraco, e os meus pais, entendeu? Eu e mais 5 irmãos, era num barraquinho pra gente entrar, tinha que abaixar a cabeça de telha, e tudo rachado, chovia, a telha quebrava, entrava água dentro de casa. Meu pai, quando a gente era pequeno, ele era um analfabeto, nunca foi a colégio, sempre trabalhou em construção civil, então tirou a gente do colégio, lembro que começar a trabalhar muito cedo, com 12 anos, eu me lembro que com 9 anos, morava num bairro, a gente não tinha nada, meu pai talvez sumiu de casa, ia para casa com os fundos remendados, ia pro colégio com aquela calça de tergal arremendada, não tinha chinelo e tinha que caçar lixo
no quintal dos outros para pegar o chinelo e virar de um lado para o outro para poder ir para o colégio. A gente era criança e assim mesmo, e chegava em casa, ia para debaixo da ponte caçar latinha para vender latinha para minha mãe e vender aquela latinha lá no Ferro Velho, né? Eu e os meus irmãos, andando no rio descalço e caçando latinha, enchia o saco de latinha, ia para a rua, ia para o Ferro Velho, vendia, dava o dinheiro para minha mãe comprar pelo menos um pote de café. E a nossa comida sempre, assim, durante muito tempo foi café com farinha. Quando não tinha farinha de mandioca, né? Eu botava aquele café, botava o café, né? Botava aquela farinha de mandioca, ficava aquele duro no roubo, a gente comia. Então, assim, a nossa vida sempre teve muita dificuldade. Então, assim, mas se você tiver essa força de vontade, você quiser vencer, você vai conseguir vencer, entendeu? Eu passei por tudo isso aí, passei fome quando era criança, dificuldade. Meu pai bebia, tentava agredir a gente, botava a gente para fora de casa. Tinha a noite que passava a noite amolando faca para tentar matar minha mãe, já tentou me espetar com faca. Teve uma época que eu estava sentado almoçando, tinha mais ou menos uns 14 anos. Ele bateu com um prato de comida, jogou em cima de mim, foi na cozinha, pegou uma faca para tentar me espetar com a faca. Eu corri para fora, peguei uma pedra para poder me defender. Eu falei, pai, eu vou ter que me defender, tal. Aí eu saí de casa, era numa comunidade, né? Aí para mim entrar dentro de casa, eu tinha que esperar ele chegar, dormir, que ele não me queria em casa. Tinha que esperar eu chegar em casa, ele chegar em casa, dormia, minha mãe deixava a janela aberta, né, lá no barraquinho, eu pulava a janela, dormia. E de manhãzinha, antes dele chegar, antes dele sair, antes dele acordar, eu pulava a janela e tinha que ir para a rua, ficar na rua até e só entrar em casa quando ele não tivesse. Então, assim, eu passei muita dificuldade. E a única coisa que eu imaginava disso tudo é o seguinte: cara, um dia eu vou ajudar muito ele, um dia eu ainda vou mostrar para ele quer dizer, eu pensava assim, eu vou mostrar para ele que eu vou vencer na vida, vou ter uma vida diferente do que ele teve e vou ajudar muito ele, entendeu? Esse era meu sonho. Infelizmente ele morreu antes de eu conseguir ajudar ele. Ele morreu com 63 anos, mas eu não tenho raiva nenhuma dele, que eu sei que era, infelizmente, uma pessoa, como eu falei, que não tinha cultura, que nunca estudou, então fazia parte daquela época dele, né, que naquela época a preferência era trabalhar. Meus irmãos todos também começaram a trabalhar com 9, 10 anos, eu também trabalhei, comecei a trabalhar nessa mesma idade, né, como servente de obra e tal. Teu irmão meu que tem um ombro um pouco mais dilatado, porque de tanto carregar balde de massa, que naquela época ainda era dessa forma. Então, assim, como a gente passa dificuldade, mas se você tiver dentro de você essa força de vontade de querer vencer e não desistir nunca, uma hora você alcança. Pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas uma hora você alcança. Você não pode não alcançar hoje, amanhã ou depois, pode levar alguns anos, mas você alcança. Hoje eu falo isso por experiência própria, por todas as dificuldades que eu passei quando eu era criança com os meus pais e depois já de casado com a minha esposa também. Porque quando eu vim aqui para Rio das Ostras, em Teresópolis, né, eu tinha ficado desempregado, né, só que lá eu não pagava aluguel, eu morava lá no barraquinho junto com a minha esposa. Eu já até mostrei a foto da onde a gente morava, mas eu vou deixar mostrando aqui em cima. Eu morava aqui nesse lugar, esse barraquinho, essa aqui é a minha esposa. Então eu vim para Rio das Ostras e um colega meu com a cara e coragem. Eu não conhecia Rio das Ostras, não conhecia Macaé, a gente ficou desempregado lá em Teresópolis. Pensamos assim, poxa, vamos para Rio das Ostras para a gente tentar sorte. Eu liguei para Macaé, para a Secretaria de Obra, e lá eu me lembro que falaram que estava bom de serviço naquela época, né? Foi em 2007, início de 2007, foi até 20 de janeiro de 2007, eu me lembro dessa data, que foi aniversário desse meu colega. E nós viemos para cá com a cara e a coragem, eu vim com aquele colchonete de espuma e com a mala arrastando, e apenas com R$200 cada um, entendeu? Chegamos aqui em Rio das Ostras, tinha um tal de Mirante do Poeta, era um restaurante. Chegamos por volta de 11 horas, meio-dia, aí deixamos as coisas ali, começamos a procurar kitnet, chegamos dois ali, e não conseguimos arrumar nada, tudo que arrumava R$300, naquela época, né, já era esse valor, a gente estava só com R$200, aí deixamos nossas coisas lá e danamos a procurar lugar para a gente dormir, né, aí nós não conseguimos, a prefeitura de Rio das Ostras ainda era no centro, hoje é um pouco mais afastada, hoje ela é no bairro Marileia, mas antigamente ela era mais ou menos no centro ali de Rio das Ostras. Aí a gente falou, poxa, vamos dormir aqui no banco da praça, e a gente até então ia dormir por ali, porque não tinha para onde ir, ainda não conhecia Macaé, e Rio das Ostras também a gente não conhecia muito bem, tinha rodado tudo, eu com a minha mala de ferramenta, que eu já era eletricista, até que apareceu uma senhora, falou, tem uma dona que aluga uma kitnet lá no tal do Recanto, né, a gente foi alugar,
E lá chegamos, já não era bem uma kitnet, era um vão com uma porta de armazém toda quebrada, toda enferrujada, não tinha pia, só tinha um banheiro e não tinha pia, não tinha fogão, não tinha nada. Poxa, R$200 a mulher cobrou, a gente não tinha onde morar, alugamos aquilo ali por R$200 e começamos a rodar Rio das Ostras igual uns doidos aí para tentar arrumar emprego. E na época, e na hora que você quer arrumar alguma coisa, você não consegue, é impressionante, entendeu? E as pessoas também não te ajudam porque acham que você está com saúde. O cara vê um cara com mala de ferramenta pedindo ajuda, o cara, pô, por que esse cara não vai trabalhar? Mas esquece que você, naquele momento, você não está tendo oportunidade de trabalhar. Ninguém está te dando a oportunidade de você trabalhar. Entendeu? É o que aconteceu com a gente. Então eu falo, dificuldade, eu conheço, eu falo isso por experiência própria. Se você estiver passando por isso, tenha fé que você vai conseguir superar. Eu sei que tem muita gente passando fome devido a esse dinheiro de IAS. Eu sei o que é isso, eu sei o que vocês estão passando. Então assim, eu não sou contra vocês, não sou contra cliente nenhum. Eu quero mais que o Gladson pague a todos vocês, pague realmente, que vocês possam tocar a vida de vocês, porque eu sei o que vocês estão passando. Quando alguém fala de família passando dificuldade, eu me sensibilizo, me dá vontade de chorar, porque quando alguém fala da vida dela, eu me vejo nessa vida, eu me vejo lá atrás. E quando fala de família, caramba, eu não aguento, porque eu tenho família, eu também, eu sei o que é isso, eu sei o que muitos estão passando. Depois que eu passei essa dificuldade toda com esse meu colega, eu estava sozinho, minha esposa estava em Teresópolis, porque quando nós viemos para Rio das Ostras, nós rodamos, foi até no mês de janeiro, um mês quente, a gente rodava com mala de ferramenta, ali não aparecia nada, o dinheiro acabou, teve uma época que o dinheiro acabou, aí chegou a oportunidade para ir para Macaé. Antes disso, a dona da casa levou a gente na Igreja Universal, né, que tinha uma Igreja Universal em Rio das Ostras. Aí fomos lá na Igreja Universal, né, a dona levou, porque a gente estava numa situação muito crítica, né, levou a gente lá na Igreja Universal. No domingo a gente ouviu oração e tal, e o pastor deu um envelope, né, para botar. A Igreja Universal tem muito disso de dar envelope, né. A Igreja Universal deu um envelope para a gente colocar naquilo que a gente mais desejava alcançar, né? E no nosso caso, o que a gente mais desejava alcançar era emprego. A gente pegou aquele envelope, eu e o meu colega, eu coloquei o envelope dentro da minha mala de ferramenta quando eu cheguei lá nessa kitnet. Falei, poxa, vou botar esse envelope aqui porque eu quero muito trabalhar para levar o sustento para a minha família. E no dia seguinte, apareceu uma oportunidade para a gente de emprego lá em Macaé, mas a gente já não tinha mais dinheiro nenhum. O dinheiro, para dizer que não tinha dinheiro nenhum, a gente estava com R$1 no bolso, entendeu? R$1 só que a gente tinha. E a comida já tinha acabado, só tinha um pouco de feijão e farinha e uma caixa com palito de fósforo. Eu tinha até se filmado, que a filmagem eu perdi nisso aí. Eu perdi essa gravação, porque a situação era tão crítica, eu ficava registrando. Falei, caramba, a gente vai vencer, eu vou ter isso gravado. Infelizmente eu perdi essa gravação. Na parte da manhã, quando foi riscar aquele palito de fósforo, quebrou também. E não tinha como ir de van nessa época, eram as vans que chegavam em Macaé, né? Não tinha ônibus. E não tinha como ir de van, porque a van acho que era R$2,50. Era R$2,50, agora não lembro quanto que era a van. O dinheiro não dava para pagar as duas passagens, nem a minha nem do meu colega. Aí fomos andando, a gente não sabia onde era Macaé. Fomos andando com a mala de ferramenta, né? Com intenção de chegar em Macaé. Aí passamos em frente à igreja, nessa igrejinha Universal. Eu falei isso com o meu colega, poxa, vamos lá na Igreja Universal. Não era nem para pedir dinheiro, eu falei, vamos lá na Igreja Universal para a gente pedir o pastor, para esse pastor pagar a nossa passagem para a gente chegar até Macaé. E assim foi feito. Eu fui lá nessa Igreja Universal e aí falei com o pastor, né, que a gente tinha ido lá, tinha assistido o culto, e falei para ele que a gente tinha pego o envelope, né, o mesmo pastor que deu o culto no domingo, eu estava lá na segunda-feira, todo de branco, parecia o médico. Aí eu falei assim, eu abri a mala de ferramenta, né, mostrei que o envelope estava lá e falei que eu tinha... Aí falei para ele, né, poxa, nós somos trabalhadores, nós estamos em busca de oportunidade aqui, deixamos as nossas famílias lá em Teresópolis, e a nossa família depende da gente. E quando eu falo, por isso que eu falo, quando eu falo em família, eu fico emocionado. Qualquer coisa, até filme que eu vejo relacionado à família, eu fico emocionado, que para mim é muito forte. Entendeu? E quando eu falei com ele que eu estava com a minha família lá em Teresópolis, que dependia do meu sucesso aqui embaixo, sinceramente, a lágrima escorreu dos meus olhos. E impressionante, cara, o pastor olhou para mim e falou assim, vocês precisariam de passagem, né, para ir para Macaé. Eu falei, não é dinheiro, é passagem, você vai até no ponto, você paga a nossa passagem, e assim que a gente conseguir recuperar esse dinheiro, a gente conseguir um emprego, a gente passa aqui e te devolve o dinheiro dessa passagem. Ele simplesmente, mesmo vendo eu chorando, com os olhos cheios de lágrimas, ele
Ele simplesmente virou e falou assim, mas a igreja vive de doações, como que eu vou ajudar você? Eu falei, caramba. Aí eu não falei mais nada, né? Eu sequei os olhos, peguei a mala e fomos andando. Eu falei, vamos andando para Macaé. Fomos andando, chegou em Costa Azul, passou uma Fiat Uno, naquela época, até uma Fiat Uno preta, eu me lembro até hoje. Passou essa história longa, quem tiver paciência, essa história longa. Aí pegamos essa Fiat Uno, o cara passou, né? A gente pediu carona, o cara parou. Vocês estão indo para onde? Estamos indo para Macaé. Ele falou, eu estou indo até Mar do Norte. Vocês querem ir até Mar do Norte? Mas como a gente não conhecia Macaé, muito menos Mar do Norte, pra gente, Macaé já pertencia. Mar do Norte já pertencia a Macaé. Não, tudo bem. Aí entramos na van, na Fiat Uno, o cara deixou a gente lá na segunda entrada do Mar do Norte. Um sol e cadê Macaé? Nada de Macaé. E fomos andando, pedindo carona, até que passou uma van e resolveu. A gente dava sinal para a van, falava que estava assim, né, sem dinheiro, a van passava direto. Até que teve uma que viu a gente andando a pé, a gente deu sinal, ela parou, esse meu colega falou a situação que naquela época era tímido pra caramba, eu tinha vergonha de pedir ajuda às pessoas. Hoje eu sou um cara mais tranquilo, tiver de pedir ajuda eu peço, mas naquela época eu tinha vergonha de pedir ajuda às pessoas. Esse meu colega era mais pra frente, então eu agradeço muito ele, um cara que ele tá aqui em Rio das Ostras até hoje, um cara que eu considero pra caramba, porque sempre esteve do meu lado, entendeu? E aí ele conversou com o cara deu uma carona pra gente, até a entrada do bairro da Glória. Aí descemos ali no bairro da Glória, acreditamos que ali já era o centro de Macaé, mas também não conhecia nada, a gente era por volta de meio-dia e a fome começou a apertar, como eu falei, a gente estava com R$1 no bolso. Aí como já estava perdido a gente em Macaé, qualquer lugar que a gente fosse, pra gente não iria mudar nada, porque já estávamos perdidos já. Então, para quem vai com a cidade perdido, entendeu? Antes da gente ir para Macaé, a nossa ideia era ir para Tocantins, mas Tocantins não estava tão bom, e Macaé, segundo a Secretaria de Obra, estava boa, né? Nós descemos ali no bairro da Glória e fomos andando. Aí a fome começou a apertar, comprei um pacote de biscoito com R$1 que eu tinha. Fomos andando, nada de emprego, pedindo oportunidade para instalar um ventilador, mexendo na tomada, com mala de ferramenta, nada. Rodamos, deu por volta de 4 horas da tarde, rodando aquilo tudo de Macaé. Coincidentemente, chegamos no centro de Macaé, sem querer, já estava perdido, chegamos no centro de Macaé. Chegando lá no centro de Macaé, a gente, caramba, não arrumou nada. Aí tem um morro lá, todo Morro do Santana, né, que tem uma maquete de um Cristo com braços abertos. Nós fomos lá para cima, já era por volta de 18 horas, estava no horário de verão, ainda estava com sol ainda, né? Aí sentamos lá, começamos a gargalhar, né? A rir de desespero, porque não tinha dinheiro mais para voltar para Teresópolis, porque o dinheiro tinha acabado, não tinha dinheiro para voltar para Rio das Ostras. Falei assim, como que nós vamos voltar para Rio das Ostras? Vamos voltar a pé. A gente conversando, né? Falei, vamos voltar a pé, não tem dinheiro para a gente voltar para Rio das Ostras, vamos voltar a pé. Fomos na rodoviária, pedimos passagem, a gente nunca pediu dinheiro, sempre pediu uma forma de se locomover, né, de uma cidade para outra. Aí fomos até a rodoviária, pedimos passagem, ninguém ajudou, pedimos a um policial militar se ele poderia pagar a nossa passagem, também não. Só que nessa época, né, as vans paravam dentro de Macaé, né, esse meu colega, né, por isso que eu falo, o cara, ainda bem que ele era assim, né, ele foi lá, conversou com um cara lá que era responsável lá pelas vans, e o cara permitiu que a gente entrasse nas vans e fosse para Rio das Ostras. De lá eu consegui, aí lá, né, eu estava recebendo, no caso, um seguro-desemprego em Teresópolis, que antigamente onde você dava entrada você tinha que receber. E lá eu tinha um celularzinho, né, o celular que valia naquelas 400, era 400 e pouco, agora não sei se era cruzeiro, acho que era cruzeiro já, não era cruzeiro, era real ainda, era real já. Eu sei que era um celular caro para aquela época, né? Aí fomos na padaria, ele também foi na padaria, aí penhorou esse celular por R$35, R$25, que era passagem para Teresópolis. Eu subi e tal, comprei as coisas, beleza. Essa primeira fase passou. E aí depois disso, como é que o mal atua na vida das pessoas às vezes para tentar derrubar. Mas se você for forte, ele pode até tentar, mas se você continuar insistindo, Deus vai te dar a vitória. Me deu a vitória por várias coisas ruins que eu passei, que eu estou falando. Se você nesse momento está passando por dificuldade da JS, você está sem dinheiro, está passando fome com a sua família, está
ansioso, tenha fé, Deus vai te dar vitória. Eu estou falando isso por experiência própria, porque eu passei muita dificuldade, estou vencendo, graças a Deus. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa vitoriosa, entendeu? Hoje eu posso dizer isso e eu sei que Deus vai te dar vitória também. É por isso que eu estou contando essa história, para você ver como que a minha história foi sofrida e como que Deus está me dando, está me honrando e vai continuar honrando até eu estiver debaixo do meu teto, que eu não vou desistir nunca. Eu nunca desisti e nem vou desistir. E eu quero também que você pense da mesma forma. Não importa a dificuldade que você esteja passando, não desista. Deus vai atuar na sua vida. Ele vai fazer você grandioso. Entendeu? Não desista. Não deixa esse momento ruim que você está passando devido a esse dinheiro que está preso lá na JS afetar a sua vida. Eu sei que está afetando, mas não deixe isso tirar essa vontade de você vencer. Você vai passar por cima disso tudo. Você tem que acreditar e ter fé que vai dar tudo certo e vai dar certo. Creia em Deus, que Deus é maior do que isso tudo. Deus é maior do que isso tudo. Ele vai te dar vitória. Como diz a palavra, Deus não deixa ninguém passar, os seus servos passar por situações que ele não possa suportar. Então, acredite que você vai conseguir, sim. Aqui em Rio das Ostras, depois que a gente conseguiu sair da situação, começou a trabalhar em Macaé com as nossas esposas, lá em Teresópolis ainda, a gente ia para casa uma vez por mês. A gente foi acusado de roubo, tentaram armar para me matar, tentaram falar que eu tinha roubado uma senhora lá na comunidade, lá no Recanto, que os caras lá, que era da comunidade lá, que era responsável pela boca de fumo, foram lá me procurar para tentar tirar minha vida, mas graças a Deus, o dia que eles foram lá foi no mesmo dia que eu tinha que subir para Teresópolis, e quando eles foram lá me encontrar, me buscar, eu não estava em casa, graças a Deus, porque Deus sempre atua no momento certo. Meu colega que teve que correr atrás de resolver toda a situação, que inventaram uma mentira que eu tinha roubado uma senhora lá no Âncora. No bairro Âncora, isso mesmo, no bairro Âncora. Âncora não, no Recanto, no caso, né? Porque eu andava com a sacola, que eu tinha dinheiro para comprar cartão, que naquela época era aqueles cartão que você fazia ligação, né? Eu pegava, tentava fazer aqueles gatos no orelhão para tentar ligar para minha família em casa e falar que aquela bolsa era coisa que eu tinha roubado de uma senhora, entendeu? Armaram pra gente lá e a gente nunca foi de sair, entendeu? Eu sempre fui um cara tranquilo, nunca fui de baile, nunca gostei dessas coisas, sempre fui um cara tranquilo. Mas graças a Deus passamos por essa fase toda, a primeira fase da minha vida, a primeira fase ruim da minha vida aqui em Rio das Ostras eu passei. Depois eu trouxe a minha família. Quando eu trouxe a minha família, a situação se complicou de uma tal maneira que foi a dificuldade que eu passei, e o desespero foi o dobro do que eu passei quando eu estava com esse meu colega, porque quando eu estava com esse meu colega eu passei dificuldade, passamos fome em Rio das Ostras, mas eu estava sozinho. O homem sozinho ele se vira por mais dificuldade que ele passe, mas com família já se torna complicado. Quando eu trouxe a minha família para cá, a situação depois de uns meses se complicou ainda mais, que eu fui mandado embora, pagando aluguel e não consegui emprego. A passagem para Macaé era muito cara, eu não consegui emprego. Teve uma época que eu rodava em Rio das Ostras, eu tinha um sapato, né, que a parte de baixo do meu sapato tinha um rasgo que assim, ó, só tinha a capa e embaixo um rasgo assim, ó, entendeu? Então eu botava o pé e encostava praticamente com a sola no chão, porque só tinha a parte de cima e embaixo aquele rasgo. Eu só tinha aquele sapato. E em casa as coisas já estavam acabando, foi passando semanas, eu não conseguia emprego. Teve uma época que acabou tudo dentro de casa. Eu saí de casa de manhãzinha, falei com a minha esposa, com a malha de ferramenta, falei assim, ó, eu só volto para casa com a resposta de trabalho. Aí eu saí rodando em Rio das Ostras, rodava, procurando emprego, não arrumava nada, nem uma tomada para colocar no lugar, porque eu sou eletricista, nem isso eu conseguia. Nesse dia que eu falei que ia sair, que ia chegar em casa com uma boa notícia para ela, eu cheguei em casa, minha esposa estava, eu gosto da minha esposa pra caramba, valorizo ela pra caramba, uma guerreira, tá do meu lado há 26 anos. Se a outra mulher já teria ido embora nessa época, entendeu? Pela dificuldade que a gente passou. Meu filho estava com 3 anos. Eu cheguei em casa com a malha de ferramenta, ela estava no portão, chorando que a dona da casa tinha pedido a casa, eu não tinha para onde ir, não tinha nada dentro de casa. Por volta de 7 horas, estava um tempo chuvoso, um tempo frio em Rio das Ostras. Eu cheguei lá, ela estava chorando, ela falou, a dona da casa pediu a casa e tal. E meu filho, graças a Deus também, meu filho, mesmo passando dificuldade em casa, de não ter nada em casa, nunca chorou pedindo coisa em casa. Isso acho que me ajudou um pouco mais, né? Nem minha esposa, nem meu filho nunca me cobraram isso. E quando eu cheguei em casa, parece que a dona estava me vigiando, eu cheguei, entrei dentro de casa, ela me chamou no portão.
Aí eu falei para ela, poxa, eu tô desempregado, vou botar para gravar aqui de novo que cortou, porque pausou por causa do tempo. Então assim, eu fui para dentro de casa e quando eu saí, e ela chamou, parece que ela estava me vigiando, né? E no mesmo quintal tinha outras casas também, que era kitnet, né? Que a luz era dividida. Como eu não tinha condições de pagar a luz, o pessoal deixou a luz cortar. E então, né? Eu fui no portão conversar com a dona da casa para explicar para ela, né? Que eu não tinha dinheiro. Eu falei assim, olha só, eu jamais vou sair daqui devendo o seu aluguel, porque infelizmente eu estou desempregado. Eu não tenho para onde ir, porque eu não tenho para onde ir, eu estou desempregado, eu estou com aluguel atrasado, mas eu não vou te dever. Eu estava com 3 ou 2 meses de aluguel atrasado. Caramba, a mulher simplesmente olhou para minha cara e falou assim, isso aí é problema seu, eu preciso da casa amanhã. Aí, cara, eu já estava me sentindo como um homem verdadeiro, um lixo, porque eu havia prometido para minha esposa que eu só chegaria em casa com uma notícia de trabalho. Eu queria dar essa alegria para ela que eu ia voltar empregado, mas não consegui. E aí o que eu fiz? Eu fui lá para Costa Azul, para quem conhece Rio das Ostras, tem aquela avenida de Costa Azul ali, né, onde era a delegacia. Estava o tempo chuvoso, eu fui a pé para lá, sentei lá na beira da pista, chovendo, caindo naquela neblina, eu sentado chorando, e eu não sei o que me deu, eu fiquei ali chorando e sem saber o que fazer. Então eu não sabia o que fazer, eu ia para onde? Eu ia botar minha esposa onde? Entendeu? E eu com essa dificuldade de pedir ajuda, que eu sempre fui muito tímido para essas coisas. Eu fui andando, fui lá pro bairro do Recanto, né, o bairro Nova Aliança, onde o meu colega estava morando, entendeu? Aí eu entrei, ele estava morando sozinho lá, né? Eu tinha trago a minha família, ele não tinha trago a dele ainda. Aí eu entrei lá e tinha um sofá do lado de fora lá da casa dele, eu não tive nem coragem de bater na porta da casa dele para pedir ajuda. Eu cheguei lá naquele sofá, eu simplesmente sentei lá e fiquei de cabeça baixa. Mas Deus é tão grande, que naquele momento que eu sentei lá no sofá da casa dele, eu não sei o que aconteceu, ele abriu a porta. Ele não falou uma palavra comigo. Ele apenas entrou dentro de casa sem eu falar nada. Ele apenas entrou dentro de casa, pegou a carteira e foi comigo no mercado, né? O tal do mercado acho que era o só oferta, eu não lembro, o mercado que tinha lá próximo a Recanto, eu esqueci como é que chama como é que era aquele mercado, até acho que mudou o nome agora, acho que era só oferta mesmo, não era só oferta no centro, eu não lembro o nome daquele mercado. Ele apenas me chamou, vamos no mercado. Cara, eu não falei nada, eu não falei que eu não tinha nada em casa, eu não falei nada, mas às vezes Deus faz coisas que você duvida, às vezes, entendeu? E eu me lembro que ele foi no mercado, comprou 5 quilos, acho que foi 5 quilos de arroz para mim, um pacote de feijão e um frango. E eu levei aquilo para casa. Cara, é o tipo de pessoa que eu jamais vou esquecer na minha vida. Jamais. Ele pode fazer o que quiser, pode me destratar. Jamais, cara, eu jamais vou esquecer esse meu colega, jamais vou esquecer ele na minha vida, porque isso que ele fez por mim, isso vai ficar guardado pro resto da minha vida, entendeu? Foi no momento que eu mais precisei, ele me ajudou com esses alimentos. Eu levei para casa, minha esposa se alimentou, meu filho também. No dia seguinte ele ficou comigo em casa e conseguiu. Eu tinha uma câmera, ele conseguiu vender essa câmera e eu consegui sair de lá para uma outra